que é uma fé que se expressa pela caridade? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sempre é muito bom aprofundar na palavra, viver essa experiência. Saiba que possa cada vez mais a palavra ser aí fonte de luz para os seus passos. Lembro também, se você quer ver estas homilias também sobre o foco, sobre o olhar do Evangelho, pode bater aí Padre Isaac Madureira e bate a citação do Evangelho. Hoje, por exemplo, o Evangelho está em Lucas, capítulo 11, versículo 37 ao 41. Então você bate Padre Isaac Madureira, homilia, e Lucas 11, 37, 41, e você vai ter, porque já fiz várias outras homilias sobre o texto do Evangelho. Mas eu tenho dado nesse tempo um foco maior justamente na primeira leitura, né? Muitos têm partilhado, então tenho também tentado, à medida do possível, responder as pessoas têm me pedido de trabalhar mais com a primeira leitura, porque há uma dificuldade de conseguir conteúdos relativos à primeira leitura. O que você vai perceber na primeira leitura é que quando o livro é um pouco histórico, né? Quando nós pegamos ali os reis, o livro de Samuel, que vão falando das histórias justamente de Davi, vai falando sobre Saul, que fala sobre o próprio Samuel, vemos depois sobre Elias, e assim por diante nós fomos percorrendo esse itinerário. Você vai perceber que em cada momento tem um ensinamento. Quando nós trabalhamos com a carta de São Paulo, por exemplo, as cartas, ela tem uma linha que percorre toda a carta. Por quê? Porque há uma preocupação específica em relação àquela comunidade. A preocupação específica aqui que aparece é a questão justamente de querer que os pagãos possam se tornar, vamos dizer assim, judeus, ou seja, que pratiquem a lei judaica. E esse é o questionamento. Também tinha outra base, que é a base de que realmente os pagãos precisam receber o anúncio do Evangelho. Bom, tendo esta lógica, você vai percebendo que vai sempre tocando este aspecto. Hoje não é diferente. São Paulo vai tocar este aspecto para ainda um outro olhar sobre este mesmo ponto. Então vamos lá. Está em Gálatas, capítulo 5, versículo de 1 a 6. Diz assim: Irmãos, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Ficai, pois, firme e não vos deixeis amarrar de novo ao jugo da escravidão. Lembra? Ontem já falamos entre a escrava e a livre, usando a imagem de Agar e justamente de Sara. Eis que eu, Paulo, vos digo, Cristo não será de nenhum proveito para vós se vos deixar de circuncidar. Ok? Aqui ele já foi direto, a abordagem que ele quer, ou seja, não volta em Gálatas, que são pagãos, a questão da circuncisão dos judeus. Não vos deixeis circuncidar. Mais uma vez, atesto a todo homem circuncidado que ele está obrigado a observar toda a lei. Ok? Então, você vai fazer a circuncisão e vai ter que observar a lei. Ou seja, quando você entra para se tornar, entre aspas, um judeu, você precisa, como um judeu, praticar toda a lei judaica. Vós que procurais a vossa justificação na lei, rompeste com Cristo e decaístes da graça. Quanto a nós que nos deixamos conduzir pelo Espírito, é da fé que aguardamos a justificação, objeto de nossa esperança. Com efeito, em Jesus Cristo, o que vale é a fé agindo pela caridade. Observar ou não a circuncisão não tem valor algum. Mais uma vez, bate nesse ponto e ele vai falar, olha, o que vale é a fé agindo pela caridade.
Olha só que interessante. Você pode, quando você vai ali no estudo, principalmente da língua portuguesa, você vai observar que o pela, né, ou seja, pela caridade, pode ser substituída por através de. Então, ou seja, a fé age através da caridade. Assim, não é a lei, né? Lembra que eu toquei várias vezes este ponto. Não é a lei, é a caridade. A fé, ela é vista por aquilo que você faz. Então, por isso não adianta, depois vai dizer São Tiago, não adianta você dizer que tem fé. Né? Muitas vezes vai assim, eu sou batizado em nome de Jesus Cristo. Sou batizado. Ok, você é batizado em nome de Jesus. Ótimo. Mas se você não pratica a caridade, a tua fé não está se movendo segundo esta caridade. Ou seja, não tem como eu dizer que creio e depois não faço. E depois São Tiago vai ser extremamente duro, né? Quando ele diz, crê, até os demônios creem. Ou seja, não é o fato de crer, não é uma fé, vamos dizer assim, de palavras, não é uma fé que se perde no ar. Não, é uma fé real. Não adianta que você me diga que é católico, mas você não vai na missa, não frequenta os sacramentos, não medita a palavra. Mas que fé católica é essa? Que catolicismo você tem? Não é um catolicismo de palavras, esse catolicismo de palavra não faz nada. Catolicismo, e agora os evangélicos também, nossos irmãos evangélicos, sofrem da mesma coisa. Quantas pessoas se dizem evangélicas e não têm prática de caridade nenhuma? E assim, o que era um problema, entre aspas, somente católico, hoje também nós vemos, né, também dos evangélicos não praticantes. Por quê? Porque é uma vivência isolada. É uma vivência sem a caridade. Por isso, perceba se a tua vida mostra uma fé que se move, que age através do amor. O ato de perdoar, o ato de acolher pessoas que não merecem, o ato de encontrar-se, né, justamente com aqueles que estavam perdidos, de ir em busca da ovelha perdida, ou o ato de poder adorar a Deus, de rezar, de bendizer. Será que essa minha fé mostra uma caridade que se move também pela oração, quando eu intercedo, quando eu olho para o outro, quando eu me preocupo, quando eu coloco aquele outro na minha oração, quando eu entrego aquele outro na minha oração? Sim, olha, veja. Porque nós precisamos de uma fé que age pela caridade. E não adianta também só ter caridade, porque a caridade também sozinha, ela pode ser também um mero fruto para nós, vamos dizer assim, sabotarmos um pouquinho a nossa consciência que nos pesa. Lógico, menos mal. Melhor a caridade sem fé do que caridade nenhuma. Mas devemos mover-se com a nossa fé, mostrando ela através da caridade. Deus os abençoe. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.